Irmãos e irmãs, talvez você nem imagine, mas neste exato momento existe um anjo de Deus ao seu lado. Não como uma figura distante, nem como um símbolo bonito da fé, mas como um companheiro real, fiel e profundamente atento a cada passo seu. A igreja não diz isso como poesia, diz como verdade. Desde o seu nascimento, o Senhor confiou a você um anjo da guarda. Alguém que contempla o rosto de Deus e, ao mesmo tempo, vela por você com um amor que você ainda não compreende completamente. Mas aqui está algo que muitos nunca perceberam: esse anjo não age automaticamente. Ele não invade sua vida, não toma decisões por você, não força a proteção. Ele espera, ele escuta, ele se coloca em prontidão, mas aguarda algo extremamente simples e, ao mesmo tempo, profundamente espiritual, a sua palavra. Sim, o anjo se move quando você fala, quando você declara a palavra de Deus com fé, quando você dá permissão espiritual para que o céu intervenha na sua história. O Salmo 103 diz que os anjos escutam a voz da palavra de Deus. E não apenas a palavra guardada no coração, mas a palavra proclamada, dita, confessada. É por isso que tantas vezes sentimos que rezamos, esperamos, desejamos a ajuda de Deus. Mas nada parece acontecer, não porque o céu seja surdo, mas porque ficamos em silêncio no momento em que deveríamos falar. Quantos de nós enfrentam medos silenciosos, ameaças invisíveis, inseguranças profundas, e carregam tudo isso sem abrir a boca para declarar aquilo que Deus já prometeu? Às vezes, vivemos como quem sabe que tem um exército, mas nunca chama o exército para a batalha, e o anjo, que está ali como guerreiro, como mensageiro, como defensor, permanece imóvel, porque espera que você diga: Senhor, eu confio, Senhor, eu acolho a tua palavra. Anjo de Deus, caminha comigo na espiritualidade cristã, especialmente na tradição católica brasileira. Aprendemos desde cedo a rezar com simplicidade: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Mas muitos repetem essa oração como uma lembrança da infância, sem perceber que ali existe um dos maiores segredos espirituais da vida: reconhecer que você não está sozinho e que precisa convidar o céu a agir. Deus respeita a sua liberdade, os anjos respeitam a sua liberdade. Eles caminham com você, mas só lutam por você quando você abre a porta pela fé. Por isso, hoje eu quero te convidar a fazer algo simples, mas transformador: começar a falar com fé, não com frases mágicas, não com fórmulas, não com superstições, mas com a palavra de Deus. Quando você diz: o Senhor é o meu refúgio, o anjo entende quando você declara: nada me separará do amor de Cristo. O anjo se move quando você afirma: eu não temo, porque Deus está comigo. O céu inteiro se alinha ao que você proclamou. Imagine por um instante como seria a sua vida se todos os dias você acordasse lembrando que existe um anjo caminhando ao seu lado, esperando apenas a sua palavra para agir. Imagine a força espiritual que você teria ao enfrentar problemas, sabendo que não luta sozinho. Imagine a paz interior de quem sabe que o céu não está distante, mas atento, presente e pronto a intervir. Hoje, Deus quer te lembrar de algo simples: fale, declare a fé, dê voz à palavra, porque quando você fala com o coração voltado para Deus, o céu se move, os anjos agem, e a graça começa a abrir caminho onde antes você só via medo ou silêncio. Hoje é o dia de começar uma nova forma
de caminhar não em silêncio abatido, mas em fé proclamada. Porque a fé que você fala é a fé que ativa o céu ao seu redor. Muitas pessoas acreditam que falar a palavra de Deus é apenas uma forma bonita de expressar fé, quase como uma poesia religiosa. Mas na tradição cristã, especialmente vivida com tanta simplicidade e força pelo povo brasileiro, existe algo muito mais profundo por trás disso. Quando a Sagrada Escritura afirma que a vida e a morte estão no poder da língua, ela está nos revelando que as palavras que saem da nossa boca não são meros sons, mas forças espirituais que constroem ou derrubam, que abrem caminhos ou levantam muralhas. Não se trata de pensamento positivo, não é autoajuda espiritual, e muito menos uma técnica para atrair coisas. O que Deus nos ensina é que a palavra proclamada com fé faz ecoar na terra aquilo que já está firmado no céu. Desde o início da criação, Deus nos mostra esse mistério. Ele não pensou a luz, Ele disse, faça-se a luz. O universo inteiro nasceu de uma palavra pronunciada. E quando Jesus ensinou que quem disser a esta montanha, ergue-te, lança-te ao mar, Ele não estava brincando com imagens poéticas, mas nos revelando que existe uma força liberada quando um coração crente se une à palavra de Deus e a pronuncia com confiança. A cultura católica no Brasil entende isso de forma muito concreta. Por que nossas avós sempre rezavam em voz alta? Por que os terços das famílias eram rezados juntos, proclamando cada Ave Maria? Porque nas comunidades a palavra é lida, repetida, cantada, proclamada. Por quê? Sem estudar teologia, elas sabiam intuitivamente que a palavra falada tem um peso espiritual que muda ambientes, acalma tempestades e desarma o inimigo. A palavra de Deus não foi dada apenas para ser lida com os olhos, mas para ser confessada com a boca. E aqui entra outro ponto essencial: os anjos só se movem quando ouvem a voz da palavra. Eles não respondem ao medo, não respondem ao desespero, não respondem ao silêncio angustiado. Eles respondem ao que vem de Deus. Por isso, quando você proclama a palavra, você dá aos anjos a ordem espiritual necessária para agir em seu favor. Não porque você manda neles, mas porque você repete aquilo que o próprio Deus já disse. Existe um momento na vida em que a pessoa descobre que não basta acreditar em silêncio. A fé que permanece enclausurada no coração, guardada como um pensamento bonito, não desperta o movimento do céu. A fé que transforma é a fé que se torna palavra, que toca o ar, que confronta a montanha, que recusa o medo, que declara a esperança quando tudo parece perdido. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber, em um dia difícil. Você disse, Deus está comigo, e o coração acalmou, em meio à dor. Você murmurou, eu confio no Senhor, e uma paz inexplicável chegou. Ou, diante de uma situação que parecia sem saída, você afirmou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E de repente, algo mudou por dentro. Isso não foi psicológico, isso foi espiritual, isso foi sobrenatural. Foi a palavra proclamada, abrindo espaço para Deus agir. Hoje o Senhor quer te lembrar que o dom da fala não é apenas humano, mas espiritual. Ele te deu uma boca para abençoar, para declarar, para transformar, para trazer a luz onde havia trevas. E cada vez que você proclama a palavra de Deus com fé, é como se toda a criação reconhecesse aquela voz, porque ela carrega a força da verdade eterna. Por isso, não tenha medo de falar, não tenha vergonha de declarar. Não pense que isso é exagero ou fanatismo. A fé proclamada é a fé que move montanhas, que abre portas,
que derrota o mal e que ativa o exército celestial que Deus colocou ao seu redor. Hoje, Deus te convida a dar um novo valor às palavras que saem da sua boca, que elas sejam vida, que sejam luz, que sejam declaração de fé, porque quando a palavra de Deus passa pelos seus lábios, o céu inteiro reconhece, responde e age. Há momentos em que a vida parece cercar a gente de todos os lados. Um diagnóstico inesperado, uma notícia que abala o coração, uma insegurança que nasce do nada, um medo que acompanha você quando sai de casa ou quando pensa no futuro da sua família. Nessas horas, é muito fácil acreditar que estamos vulneráveis, expostos, sozinhos diante de forças maiores do que nós. Mas a palavra de Deus nos revela um segredo que muda completamente a forma como enxergamos essas situações. Existe uma proteção invisível, uma guarda espiritual, um exército silencioso de anjos que Deus designou para caminhar ao nosso redor. O Salmo 91 diz: Ele dará ordens aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Não é poesia, não é metáfora, não é um consolo simbólico, é uma promessa, é um decreto do céu. É a declaração de que a vida do justo nunca está abandonada. Mas essa proteção se ativa quando a fé é confessada, quando a palavra de Deus sai da nossa boca e se torna um escudo visível para o mundo espiritual. Muitas pessoas vivem rezando apenas no pensamento, guardando dentro do coração pedidos sinceros, mas silenciosos. E Deus, claro, escuta tudo, mas os anjos, aqueles que Ele enviou como guardiões, respondem à voz da palavra proclamada. Como ensina o Salmo 103, quando você declara: o Senhor é meu refúgio, essa frase se torna uma muralha ao seu redor. Quando você proclama: nenhum mal me atingirá, porque Deus é a minha proteção, o céu inteiro reconhece aquela verdade e age conforme ela. Imagine, por um instante, que você caminha todos os dias rodeado por uma tropa celestial, mas vive como se estivesse desarmado, mudo, sem chamar esse exército para agir. É isso que acontece quando enfrentamos o medo sem declarar a fé. O inimigo se alimenta do silêncio, mas se afasta diante da palavra proclamada. Jesus nos mostrou isso inúmeras vezes. Ele não lutava pensamentos com pensamentos. Ele lutava pensamentos com palavras. Ele acalmou a tempestade falando. Ele expulsou demônios falando. Ele curou enfermos falando. Ele enfrentou Satanás no deserto falando a Escritura. E quando Jesus falava, o céu agia, porque ele declarava exatamente aquilo que o Pai já havia estabelecido. E nós, como filhos de Deus, somos chamados a fazer o mesmo. No Brasil, é tão comum ouvir pessoas dizerem: vai com Deus, que Deus te proteja, que o anjo te acompanhe. Pode parecer um costume simples, quase cultural, mas revela algo profundo. A intuição de que a proteção divina se ativa pela fé falada. Nossas avós sabiam disso. Mesmo sem teologia, elas passavam a mão na cabeça dos filhos e diziam: que o anjo do Senhor te guarde. E quantas vezes essas palavras foram literalmente um escudo invisível contra acidentes, violências, escolhas erradas. Talvez você mesmo já tenha vivido algo assim e não percebeu. Uma sensação forte de desviar o carro no último segundo. Um impulso interno para evitar um lugar perigoso. Um livramento que pareceu coincidência, mas não foi. Quem diz que não havia um anjo ali? Quem diz que aquela inspiração não foi um sopro do céu? Hoje eu quero te convidar a recuperar essa fé simples e poderosa. Quando o medo vier, não fique em silêncio.
Quando a ansiedade tentar dominar, não aceite calado. Quando o perigo rondar sua casa, não apenas pense, fale. Diga: anjos do Senhor, guardem minha família. O Senhor é meu protetor. Eu não temo, porque Deus está comigo. Essas palavras não são mágica, elas são fé viva. Elas são a chave que abre espaço para o céu agir. E quando você declara a proteção de Deus, algo muda no ambiente. A paz volta, a alma descansa. A presença de Deus se manifesta. E os anjos que estavam ali em prontidão, finalmente se movem para cumprir a missão de guardar você em todos os seus caminhos. Porque onde a palavra de Deus é proclamada, a proteção divina se torna real, concreta e poderosa. No coração da nossa fé católica existe uma verdade tão simples e tão profunda que às vezes passa despercebida. Cada um de nós recebeu de Deus um anjo da guarda, não como lembrança da infância, mas como presença real, constante e profundamente amorosa. No Brasil, essa devoção sempre foi muito viva. Quem nunca viu uma mãe fazer o sinal da cruz na testa do filho antes de sair para a escola, dizendo que o anjo te acompanhe? Quem nunca escutou uma avó rezando baixinho o Santo Anjo do Senhor antes de dormir? O que muitos não sabem é que gestos tão simples carregam uma força espiritual enorme, porque reconhecem e ativam uma verdade. Deus coloca seus anjos a serviço daqueles que nele confiam. E quando falamos com fé, esse anjo se move. Talvez você já tenha ouvido histórias de pessoas que escaparam da morte por um fio. O Brasil está cheio de testemunhos assim. Um motorista que desviou de um acidente no último segundo, uma criança que caiu, mas não se machucou, uma família que decidiu mudar o trajeto e, sem saber, evitou um grande perigo. A gente costuma chamar isso de sorte, mas muitas vezes é a intervenção do céu. Um padre contou uma vez que visitou uma senhora idosa muito simples, que rezava todo dia pedindo ao seu anjo que ficasse na porta de casa durante a noite. Em uma madrugada, ela acordou assustada ouvindo barulhos lá fora, mas não teve coragem de abrir a janela. No dia seguinte, encontraram marcas de tentativa de arrombamento, mas a porta não cedeu. Ela, com uma paz profunda, apenas sorriu e disse: eu sabia que meu anjo estava lá. Uma fé simples, mas gigantesca. Os santos também nos recordam isso. São Padre Pio frequentemente dizia que seu anjo da guarda o ajudava nas dificuldades e que nós deveríamos falar com o nosso anjo com naturalidade, como quem fala com um amigo fiel. Dom Bosco contava histórias impressionantes de proteção divina envolvendo jovens que ele cuidava, muitas delas atribuídas à ação dos anjos. Eles entendiam que o anjo não é um símbolo, mas um colaborador real da graça de Deus. Mas a verdade é que muitos de nós esquecemos dessa presença. Vivemos correndo, preocupados, ansiosos, achando que tudo depende exclusivamente da nossa força. E enquanto isso, o nosso anjo da guarda, pronto para agir, permanece à espera de uma palavra, de um pedido, de uma oração. Ele não pode violar a nossa liberdade. Ele não força sua proteção. Ele espera que nós o invoquemos, que reconheçamos a missão que Deus lhe deu. É por isso que a fé brasileira sempre valorizou tanto a oração simples, porque ela funciona, ela abre espaço, ela ativa a proteção divina. Quando você diz anjo da guarda, caminha comigo hoje. Você não está apenas repetindo uma frase bonita, você está reconhecendo uma verdade espiritual e abrindo a porta para que o céu intervenha na sua rotina. Quando você entra no carro e diz: Senhor, envia teus anjos para me guardar, você está permitindo que a promessa do Salmo 91 se cumpra. Quando você abençoa a sua casa dizendo que os santos anjos fiquem aqui,
Você muda o ambiente espiritual do lugar onde vive. A proteção de Deus não é abstrata, ela é concreta, sensível, atuante, e os anjos são parte essencial dessa proteção. Hoje, talvez você precise recuperar essa confiança. Talvez precise voltar a conversar com seu anjo da guarda, pedir sua ajuda, sua luz, sua companhia. Você não está só, nunca esteve. Deus colocou ao seu lado alguém que vê o que você não vê, que luta as batalhas que você não percebe e que permanece fiel mesmo quando você esquece dele. E tudo começa quando você fala, porque a palavra de fé abre portas que a força humana jamais conseguiria abrir. Quando você reconhece o anjo que Deus te deu e pede sua proteção, algo muda, a paz entra, a angústia cede, a presença de Deus se torna mais palpável e você começa a experimentar, pouco a pouco, que existe muito mais acontecendo ao seu redor do que seus olhos conseguem enxergar. Há prisões que não têm grades, mas aprisionam a alma com a mesma força de uma cadeia física. Prisões feitas de medo, de ansiedade, de vícios que a pessoa tenta abandonar, mas volta sempre, de pensamentos que machucam, de lembranças que insistem em voltar. Muitas vezes ninguém ao redor percebe, porque por fora a pessoa trabalha, sorri, segue a vida, mas por dentro existe um peso, um cansaço, uma sensação de estar presa em algo que não consegue explicar. A boa notícia é que Deus nunca abandona alguém que está lutando dentro dessas prisões invisíveis. E mais, Ele envia anjos para ajudar nessa batalha. O Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Libertar, não apenas consolar, não apenas acompanhar, mas libertar. Isso significa que os anjos não são espectadores da dor humana. Eles são guerreiros enviados para abrir portas que o coração não consegue abrir sozinho. Mas, como sempre, eles esperam a palavra de fé. Eles esperam que você declare aquilo que Deus já prometeu. Quando você diz: Senhor, liberta-me do que me prende. O céu escuta quando você declara: eu não pertenço ao medo, eu pertenço a Deus. Algo começa a se mover dentro e fora de você. Às vezes a libertação é imediata, como uma corrente que se quebra de repente. Outras vezes ela é progressiva, como uma porta pesada que vai abrindo pouco a pouco. Mas em ambos os casos, Deus age e os anjos colaboram. Há uma passagem muito bonita na Bíblia que mostra isso de um jeito impressionante. O profeta Eliseu estava cercado por um exército inimigo, e seu servo, ao ver tantos soldados ao redor, ficou desesperado. Ele só conseguia enxergar o perigo. Então Eliseu rezou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E quando Deus abriu os olhos daquele jovem, ele viu algo totalmente diferente daquilo que seus olhos humanos percebiam. Viu um exército de anjos com cavalos e carros de fogo cercando a montanha inteira, muito mais numeroso e poderoso do que o exército inimigo. A cena é tão forte que parece até cinema, mas é palavra de Deus. E ela nos ensina algo precioso quando estamos presos pelo medo. Só enxergamos o inimigo. Mas quando a fé abre nossos olhos, percebemos que nunca estivemos sozinhos. Talvez você esteja vivendo algo parecido, talvez veja apenas o problema, a aflição, a tentação, a tristeza. Talvez você esteja olhando para o exército do inimigo e esqueceu de olhar para o exército de Deus. Mas a verdade é que existe muito mais em seu favor do que contra você. Você só precisa começar a declarar isso. É aqui que a libertação começa, quando você troca as palavras de derrota por palavras de fé. Quando você diz: eu sou amado, mesmo se sentindo quebrado,
Quando você diz, eu vou vencer, mesmo sem ver saída. Quando você diz, Cristo me libertou, mesmo que ainda esteja no processo. Cada palavra assim é como uma chave que abre cadeados. Os anjos escutam e se movem, os céus se alinham, a escuridão recua e a alma vai sendo libertada do peso que carregava há tanto tempo. Deus não quer que você viva preso. Ele não te criou para viver encurralado por aquilo que te amedronta ou te domina. Ele quer te ver livre, caminhando em paz, respirando fundo, vivendo com leveza. E Ele já colocou ao seu lado um anjo pronto para lutar por você. Mas é você que precisa dar o primeiro passo. Diga uma palavra de fé, declare a libertação, abra a porta para que Deus possa agir. Porque quando você fala com fé, o céu inteiro se move para te libertar. Muitas vezes, quando estamos enfrentando dificuldades, sentimos que estamos sozinhos, sem direção, como se estivéssemos em um campo de batalha espiritual, sem saber qual caminho seguir. Os problemas se acumulam e as decisões se tornam cada vez mais difíceis. Mas, no coração da nossa fé, existe uma verdade poderosa que devemos lembrar. Deus não nos deixou sozinhos. Ele nos enviou anjos para nos guiar, para nos dar direção quando não sabemos qual o próximo passo. A Bíblia nos diz, em Isaías 30, 21, os teus ouvidos ouvirão a palavra de trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Esse é um dos maiores presentes que Deus nos deu, a certeza de que, mesmo quando não sabemos para onde ir, Ele tem um plano e Ele envia seus mensageiros para nos mostrar o caminho certo. Às vezes, a vida nos apresenta tantas opções, tantas rotas, e ficamos perdidos, sem saber qual escolher. Podemos até sentir que estamos andando em círculos, tentando encontrar uma saída, mas nada parece claro. É nesse momento que Deus nos envia a orientação divina. Ele não nos deixa vagar sem rumo. Ele coloca os anjos ao nosso redor para nos guiar, para nos dar clareza e discernimento. Mas, como sempre, os anjos respondem à nossa fé e à nossa proclamação quando você declara, Senhor, guia-me pelo teu caminho. Você está permitindo que Deus ative a ajuda celestial que Ele já colocou à sua disposição. Lembre-se de que não estamos sozinhos em nossa jornada. Muitos santos ao longo da história viveram experiências incríveis de orientação divina. São João Paulo II, por exemplo, era conhecido por sua confiança na ação dos anjos em sua vida. Ele sempre falava sobre a importância da oração e da confiança em Deus para guiar os nossos passos. Não é algo que apenas aconteceu no passado, é algo que continua acontecendo hoje, na nossa vida cotidiana. Os anjos não são seres distantes, mas presentes e prontos para nos orientar. Se nós permitirmos, eles nos guiam nas pequenas decisões do dia a dia, mas também nos momentos mais cruciais da vida, quando estamos à beira de tomar decisões que podem mudar nosso caminho. Por isso, nunca duvide de que Deus está te guiando, mesmo quando não conseguimos enxergar a resposta, mesmo quando parece que estamos esperando em vão. Deus está operando nos bastidores. Às vezes, é uma palavra, uma impressão no coração, um conselho de um amigo que Deus coloca no nosso caminho. Outras vezes, é a paz que sentimos quando estamos no caminho certo, ou a inquietação quando estamos indo na direção errada. Esses sinais não são coincidências, são os anjos de Deus nos guiando, abrindo o caminho para nós. E tudo começa com
a nossa proclamação. Quando dizemos, Senhor, eu confio na tua orientação, ou anjos do Senhor, me guiem nos meus passos, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Deus responde ao nosso pedido, Ele envia sua ajuda e os anjos começam a trabalhar para abrir portas e iluminar o caminho. Deus não nos deixou sozinhos nesse mundo confuso. Ele nos deu sua palavra, Ele nos deu sua direção e Ele nos deu os anjos para nos conduzir. Então, da próxima vez que se sentir perdido, sem saber qual caminho tomar, lembre-se de que você não está sozinho. Você tem um exército de anjos ao seu redor, prontos para te guiar. E se você declarar a sua confiança em Deus, os anjos começarão a se mover e a sua vida começará a encontrar o caminho certo. O que você precisa fazer é abrir os seus olhos espirituais e começar a confiar. Porque a orientação divina nunca falha. Em muitas situações da vida, sentimos que estamos em uma batalha constante, batalhas internas, que acontecem no nosso coração e na nossa mente. E batalhas externas, que enfrentamos em nosso dia a dia, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades que nos cercam. Muitas vezes, nos sentimos como se estivéssemos lutando sozinhos, sem forças para resistir ou para continuar. Mas a grande verdade é que Deus nunca nos deixa lutar sem ajuda. Ele nos enviou os seus anjos para lutar conosco, para nos proteger e para nos fortalecer. A Bíblia fala claramente sobre isso em Efésios 6:12. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Nas regiões celestes, essa passagem nos lembra que as batalhas que enfrentamos não são apenas físicas, elas têm uma dimensão espiritual, e é aqui que os anjos entram. Eles são os guerreiros celestiais, prontos para combater ao nosso lado contra as forças do mal. No entanto, assim como todas as outras intervenções divinas, os anjos só podem agir quando invocamos a ajuda de Deus. Quando tomamos a decisão de falar a palavra de Deus com fé e declarar a nossa vitória em Cristo, os anjos se mobilizam para nos ajudar na batalha. Jesus nos mostrou isso. Quando enfrentou as tentações de Satanás no deserto, Ele não respondeu ao diabo com palavras humanas, mas com a palavra de Deus. E ao fazer isso, os anjos vieram ministrar a Ele. Ele usou a autoridade da palavra. E o céu respondeu. O mesmo vale para nós. Quando enfrentamos dificuldades, não devemos ficar calados ou esperando passivamente. Devemos usar a nossa voz para declarar a palavra de Deus, para nos lembrar de suas promessas e para invocar o poder dos anjos que Ele enviou para nos proteger e lutar por nós. Um exemplo claro disso é o que aconteceu com Daniel. Quando ele orou e jejuou, e depois de 21 dias de luta, um anjo apareceu e disse a ele: desde o primeiro dia em que você orou, eu fui enviado para ajudá-lo. Mesmo quando não vemos os resultados imediatos, o céu já está trabalhando em nosso favor. O anjo já está em movimento. A questão é que, muitas vezes, a batalha acontece em um plano invisível. E o que precisamos fazer é persistir, confiar e continuar proclamando a palavra de Deus. Sabendo que os anjos estão ao nosso lado, aguardando o comando para agir. Portanto, quando a vida se tornar uma luta, não se esqueça de que você não está sozinho. Não aceite o medo ou a dúvida como uma resposta. Levante-se em fé e declare a vitória de Deus. Fale com autoridade, sabendo que os anjos estão prontos para agir em seu favor. A luta pode ser intensa,
mas a vitória já foi garantida na cruz de Cristo. E quando proclamamos essa verdade com fé, os anjos entram na batalha e nos ajudam a conquistar a vitória em nossa caminhada. É comum nos depararmos com momentos de grande indecisão. São aqueles momentos em que nos sentimos perdidos, sem saber qual caminho tomar, qual escolha fazer. Talvez você esteja enfrentando esse tipo de situação agora, com uma decisão importante diante de você, seja no trabalho, no relacionamento, na fé ou em qualquer outra área da vida. Muitas vezes, nos sentimos confusos e até com medo de tomar a decisão errada. Mas a boa notícia é que Deus nunca nos deixou sozinhos nesse processo. Ele enviou seus anjos para nos guiar, para nos ajudar a encontrar o caminho certo, quando estamos em dúvida. Podemos confiar que Deus não nos abandonou à nossa própria sorte. Em Isaías 30, 21, Ele nos promete: os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Essa promessa é uma garantia de que Deus nos guia, que Ele não nos deixa vagar na escuridão, mas envia os seus mensageiros para nos conduzir. Muitas vezes a confusão vem porque tentamos seguir nossos próprios caminhos sem buscar a ajuda de Deus. A nossa visão limitada, nossa razão humana, nem sempre nos permite ver o quadro completo. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, já preparou o caminho para nós. E Ele não nos deixa errar. O grande desafio, muitas vezes, é justamente confiar o suficiente para ouvir a voz dEle, para perceber a ação dos anjos em nosso favor, quando nos abrimos para a orientação divina. Deus não falha, Ele nos fala, seja através de uma sensação no coração, de uma inspiração clara, ou até mesmo por meio de um irmão em Cristo que vem com um conselho certeiro. Mas, para que tudo isso aconteça, precisamos aprender a ouvir. Precisamos nos aquietar diante dEle, silenciar nossas preocupações e ouvir a voz de Deus. Quando o fazemos, o Senhor envia os seus anjos para nos mostrar a direção certa. No Brasil, somos muito acostumados a pedir por intercessão, a rezar pedindo ajuda, proteção e orientação. E é uma prática tão rica, porque reconhecemos a necessidade de confiar em Deus e na ação dEle. Às vezes, pensamos que Deus fala apenas através de grandes revelações ou milagres, mas, na verdade, Ele fala conosco todos os dias, através de detalhes simples e diários, que se tornam grandes revelações quando temos os olhos espirituais abertos para vê-los, os anjos, que são nossos guias espirituais. Estão sempre prontos para nos ajudar. Eles não impõem suas direções, mas aguardam a nossa permissão, nossa abertura para receber a ajuda que Deus preparou. E em nossa vida cotidiana, essas pequenas direções celestiais fazem toda a diferença. Então, da próxima vez que você se sentir perdido, sem saber qual direção tomar, lembre-se de que você tem um guia celestial. Você tem anjos que, com muito amor, aguardam o momento em que você pedirão ajuda. Declare com confiança: Senhor, guia-me pelo teu caminho. Não tenha medo de pedir orientação, pois Deus está pronto para responder e mostrar qual é o próximo passo a dar. E, ao fazer isso, você verá como os anjos começam a se mover, iluminando o seu caminho e guiando seus passos com precisão divina. Em muitos momentos da vida,
Somos desafiados por batalhas que parecem maiores do que a nossa força. O que é interessante, no entanto, é que muitas dessas batalhas não são visíveis aos nossos olhos. Às vezes, lutamos contra pensamentos de medo, insegurança, ansiedade e até mesmo contra tentações que nos aprisionam. Essas batalhas espirituais podem ser muito intensas. E por mais que tentemos, parece que não conseguimos vencer sozinhos. Mas aqui está a verdade poderosa que muitas vezes esquecemos. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Como nos lembra a carta aos Efésios. Isso significa que, embora possamos enfrentar dificuldades físicas e emocionais, elas muitas vezes têm uma raiz espiritual. E o mais importante é que Deus não nos deixa lutar sozinhos. Ele nos dá autoridade. E Ele nos envia anjos para lutar ao nosso lado, para nos ajudar a vencer. Muitas vezes não conseguimos ver esses anjos, mas eles estão lá, prontos para nos ajudar na batalha. A Bíblia nos ensina que as palavras de fé têm poder. E quando declaramos a palavra de Deus, algo poderoso acontece. Quando Jesus estava no deserto, enfrentando a tentação do diabo, Ele não apenas pensou ou orou em silêncio. Ele falou a palavra de Deus com autoridade. E foi através dessa palavra que Ele venceu o inimigo. E o mesmo se aplica a nós. Quando nos deparamos com a luta, seja ela interna ou externa, não devemos apenas lutar com nossas próprias forças. Devemos declarar a palavra de Deus com confiança. Saber que quando falamos a verdade de Deus, os anjos entram na batalha ao nosso lado. Lembre-se da história de Daniel, que orou fervorosamente, mas a resposta demorou a chegar. Ele não viu de imediato o que estava acontecendo no plano espiritual, mas a resposta já estava a caminho. Um anjo foi enviado para ajudar, mas o inimigo, um príncipe espiritual, tentou impedir que essa resposta chegasse. O que aconteceu? Daniel não desistiu. Ele continuou a orar, a confiar. E quando o anjo finalmente chegou, ele explicou: eu vim por causa das suas palavras. O que isso nos ensina? Que as nossas palavras têm poder. Elas liberam o movimento do céu. Quando declaramos com fé, algo começa a acontecer no mundo espiritual. Os anjos se movem para lutar ao nosso lado, para nos ajudar a quebrar as correntes, para nos dar a vitória. E é por isso que é tão importante não ficarmos em silêncio diante das batalhas da vida. Não devemos permitir que o medo ou a dúvida nos calem. Quando falamos a palavra de Deus com fé, estamos ativando a ajuda celestial. E é assim que vencemos. Então, da próxima vez que você se sentir em guerra, não se cale. Levante-se, declare a palavra de Deus e confie que os anjos vão lutar ao seu lado. Deus já nos deu a vitória. E Ele usa as nossas palavras de fé para liberar a intervenção divina em nossa vida. Não há batalha que seja mais forte do que o poder de Deus e dos anjos que Ele enviou para nos proteger e nos guiar. Muitas vezes, a vida nos coloca em situações onde nos sentimos impotentes, onde as lutas parecem maiores do que a nossa capacidade de enfrentá-las. No entanto, Deus, em sua infinita bondade, não nos deixa sozinhos nas batalhas. Ele nos deu uma arma poderosa, sua palavra. E quando nós, com fé, proclamamos essa palavra, estamos permitindo que o próprio poder de Deus se mova em nosso favor, trazendo proteção, orientação e vitória. A Bíblia nos ensina que, em momentos de adversidade, é preciso vestir a armadura de Deus.
Como nos diz São Paulo em Efésios 6, essa armadura não é física, mas espiritual, e é composta por elementos como a verdade, a justiça, a fé, a salvação e, acima de tudo, a palavra de Deus. Quando colocamos essa armadura, estamos prontos para enfrentar qualquer batalha, seja no campo espiritual, emocional ou até físico. Mas o segredo está em saber que essa armadura não é nossa força, mas a força de Deus que nos reveste, o escudo da fé. Por exemplo, nos protege das setas do mal. O capacete da salvação nos guarda do desespero. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é nossa arma mais poderosa quando enfrentamos tentações, dificuldades ou qualquer tipo de desafio. A palavra de Deus é o que nos sustenta. Lembre-se de como Jesus reagiu quando foi tentado no deserto. Ele usou a palavra de Deus. Ele não entrou em debate com o inimigo ou tentou lutar com suas próprias forças. Ele declarou a verdade da palavra e, com isso, venceu a tentação. E esse é o exemplo que devemos seguir. Nós também temos autoridade para usar a palavra de Deus em nossas lutas diárias, sabendo que ela tem o poder de nos dar vitória. Não importa o tamanho do desafio, não importa o quanto a luta pareça difícil, a palavra de Deus é mais forte do que qualquer adversidade. E quando proclamamos essa palavra, os anjos que Deus enviou para nos proteger e lutar por nós entram em ação. Eles não estão apenas observando, eles estão trabalhando ao nosso favor, movendo as forças espirituais para nos dar a vitória. Por isso é tão importante. Em qualquer situação, falar a palavra de Deus com confiança. Não importa o quanto você se sinta fraco ou derrotado. Lembre-se de que Deus já nos deu a vitória em Cristo. E sua palavra nunca falha. Ao declarar a verdade de Deus, você está ativando a proteção celestial e abrindo caminho para que os anjos ajam em seu favor. Cada vez que você fala com fé, você está permitindo que o céu se mova em direção a você, trazendo a ajuda que você precisa. E é assim que, com a armadura de Deus e a palavra proclamada, superamos qualquer batalha. Quando estamos enfrentando dificuldades, é natural que o medo queira nos dominar, querendo nos paralisar e nos fazer acreditar que não há saída. Mas o que muitos não sabem é que o medo é uma das armas mais poderosas do inimigo. Ele tenta nos fazer ver que estamos sozinhos, que não temos forças para vencer, que as circunstâncias são maiores do que a nossa fé. Mas a verdade é que, quando enfrentamos o medo com a palavra de Deus, algo incrível acontece. A presença de Deus começa a nos envolver e o medo começa a se dissipar. Na Bíblia, vemos que o medo nunca foi uma resposta que agradou a Deus. Sempre que as pessoas estavam com medo, Deus as encorajava a confiar nele, a confiar no seu poder, a não se deixar abater pelas circunstâncias. Jesus mesmo, ao andar sobre as águas, disse aos discípulos: coragem, sou eu, não tenhais medo. Ele nos ensina que, quando sabemos quem está ao nosso lado, o medo não tem mais poder sobre nós. E uma das formas mais poderosas de combater o medo é através do louvor e da adoração. Quando louvamos a Deus, não apenas em momentos de alegria, mas principalmente quando estamos enfrentando desafios, estamos proclamando a grandeza de Deus sobre as nossas dificuldades. Estamos lembrando ao inimigo e a nós mesmos que Deus é maior que qualquer problema, que Ele tem o controle de tudo e que em sua presença o medo não tem lugar. Lembro-me de como o rei Josafá, em uma batalha iminente,
mandou que o povo de Israel cantasse louvores a Deus antes mesmo de enfrentar os inimigos. E quando eles começaram a louvar, Deus causou uma grande confusão entre os inimigos e eles se derrotaram sozinhos. O louvor ativou a intervenção divina e Deus trouxe a vitória. E é isso que acontece. Quando louvamos, não estamos apenas fazendo algo bonito ou emocional. Estamos invocando o poder de Deus sobre as nossas circunstâncias. Quando você sente o medo tomando conta de seu coração, em vez de se esconder ou se paralisar, comece a louvar a Deus. Declare as suas promessas. Cante palavras de confiança e adoração. Mesmo quando tudo ao seu redor parecer oposto ao que você está proclamando. É nesse momento que você ativa a força sobrenatural do céu, o próprio Deus. Em sua majestade, desce a sua realidade e traz paz, traz coragem e traz libertação, em meio ao medo. O louvor abre as portas para a ação divina. A presença de Deus se manifesta de forma poderosa. E os anjos, que estão prontos para interceder, começam a se mover em seu favor. O medo não pode resistir à presença de Deus. E o louvor é uma chave que abre a porta dessa presença. Então, da próxima vez que o medo tentar te dominar, lembre-se de que você tem a autoridade de louvar a Deus em qualquer circunstância. O medo não tem poder sobre aqueles que confiam no Senhor, porque Ele é maior, mais forte e sempre está ao nosso lado. A vida cristã é profundamente marcada pelo nosso relacionamento com Deus e com a igreja, mas especialmente com a forma como nos aproximamos de Deus através da oração e da adoração. Muitas vezes, pensamos que nossa oração é apenas uma conversa particular com Deus. Mas, na verdade, quando nos reunimos com os outros em oração e louvor, estamos participando de uma realidade muito maior, a liturgia, especialmente a celebração da missa, é onde o céu e a terra se encontram, onde os anjos estão presentes e todos nós somos convidados a entrar na presença de Deus. No Brasil, a prática de participar da Santa Missa é uma parte essencial da nossa espiritualidade. E é incrível como a nossa adoração e louvor tocam o coração de Deus de uma maneira única. Quando estamos diante do altar, não estamos apenas ouvindo palavras, mas estamos participando de um evento cósmico, onde os anjos, os santos e todos os fiéis do céu e da terra estão reunidos para louvar a Deus. E não é por acaso que a igreja ensina que a missa é a oração mais perfeita que podemos oferecer a Deus, pois é através da Eucaristia que recebemos o próprio corpo e sangue de Cristo, que nos fortalece e nos dá a graça necessária para viver nossa fé. Mas além disso, a liturgia da igreja nos ensina algo mais profundo, que o louvor e a adoração são uma forma de invocar o poder de Deus na nossa vida. Não estamos apenas pedindo por ajuda ou agradecendo, mas estamos entrando no próprio coração de Deus, permitindo que sua graça nos transforme, nos capacite a viver de acordo com a sua vontade. No Brasil, a devoção ao Santíssimo Sacramento, a participação na Eucaristia e a adoração ao Senhor nos altares são práticas profundamente enraizadas na cultura católica. É por meio dessas práticas que os anjos, que estão sempre ao nosso lado, se tornam ainda mais presentes. Eles não são apenas espectadores da nossa adoração, mas estão ativamente envolvidos no nosso louvor, intercedendo por nós, ajudando-nos a oferecer a adoração que é devida a Deus. A missa, como celebração,
É um momento poderoso de encontro com o céu. Durante a liturgia eucarística, quando dizemos santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. Não estamos apenas repetindo palavras antigas, estamos nos unindo ao coro celestial, aos anjos e aos santos, que estão diante do trono de Deus, proclamando sua santidade. Cada palavra que cantamos e oramos em nossa liturgia é uma manifestação de nossa união com o céu. E é através dessa união que permitimos que os anjos se movam e intercedam por nós. Quando participamos da missa, estamos verdadeiramente abrindo nossos corações para Deus, permitindo que Ele nos toque e nos transforme. É ali, na presença real de Cristo, que recebemos a força e a graça necessárias para enfrentar as lutas da vida. Portanto, nunca subestime o poder da missa, do louvor e da adoração. Esses momentos são mais do que cerimônias religiosas, são portas abertas para o poder de Deus em nossa vida. Eles são a chave para ativar a presença dos anjos e permitir que o céu interaja de maneira profunda e transformadora conosco. A vida cristã é construída sobre a confiança constante em Deus e na perseverança. Isso não significa que não passamos por dificuldades ou que não enfrentamos momentos de fraqueza, mas sim que, mesmo nesses momentos, sabemos que Deus está conosco e que Ele não nos abandona. A perseverança na fé é o que nos mantém firmes quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Muitas vezes, no meio das provações, é fácil se desesperar, questionar a Deus ou até mesmo pensar em desistir. Porém, a palavra de Deus nos ensina que, mesmo em meio às dificuldades, devemos manter nossa confiança nele. Jesus nos diz que a nossa fé deve ser constante, que devemos continuar declarando suas promessas, mesmo quando as circunstâncias não parecem corresponder ao que esperamos. A fé não é algo que só existe nos momentos bons, mas é algo que deve ser constante, diária, mesmo quando enfrentamos os maiores desafios. No Brasil, vemos em muitos santos, como São João Paulo II, a importância da perseverança. Ele enfrentou tantas dificuldades durante seu pontificado, desde a tentativa de assassinato até o sofrimento da doença, mas sempre manteve sua fé firme e inabalável. Ele nunca perdeu a confiança em Deus, sabendo que, no final, Deus sempre teria a última palavra. A perseverança na fé é o que nos fortalece. Quando continuamos a declarar que Deus é bom, que Ele está no controle, mesmo nas piores situações, estamos permitindo que a graça dele atue em nossas vidas. Os anjos de Deus que nos acompanham também são enviados para nos ajudar a perseverar. Eles nos trazem força e ânimo. Muitas vezes em momentos em que nos sentimos fracos ou desanimados, eles são guerreiros espirituais, prontos para nos apoiar e nos guiar para que possamos continuar a nossa caminhada com fé. Às vezes, a luta é longa e o caminho parece incerto. Mas é nesses momentos que a nossa fé é mais preciosa. Quando não vemos a solução diante de nós, mas escolhemos confiar em Deus. Estamos dizendo ao Senhor: eu acredito que Tu estás comigo. Mesmo quando não vejo uma saída, e é assim que a vitória começa a se manifestar. Deus nunca nos abandonou e Ele não vai abandonar agora. A perseverança é a chave para a vitória, quando mantemos nossa fé firme,
quando continuamos a declarar as promessas de Deus sobre nossas vidas, estamos permitindo que Ele nos conduza por caminhos que, talvez, não compreendamos completamente, mas, no final, nos levarão à sua glória. O Senhor nos chama a ser fiéis até o fim. E essa fidelidade não é algo que depende das circunstâncias, mas da confiança constante no seu amor. Quando perseveramos, o céu se move em nosso favor. Deus honra aqueles que permanecem firmes, aqueles que continuam declarando sua verdade, independentemente das dificuldades. Então, em qualquer momento de luta ou provação, lembre-se de que Deus está com você. A sua fidelidade nunca falha. E a perseverança na fé é a chave para experimentar a sua vitória. A vida cristã não é feita apenas de momentos grandiosos, mas também dos pequenos passos diários em direção a Deus. Muitas vezes, buscamos respostas rápidas, milagres imediatos, mas a verdadeira transformação acontece no cotidiano, nos detalhes da nossa vida. Deus nos chama a viver em sua presença não apenas nos momentos de crise, mas também nas horas mais comuns do nosso dia. Quando nos levantamos pela manhã, quando tomamos decisões pequenas, quando enfrentamos desafios aparentemente insignificantes, Deus está nos observando, esperando que o chamemos, que lhe confiemos o nosso dia, nossas escolhas, nossas preocupações. No Brasil, muitas famílias têm o costume de começar o dia com uma oração simples, pedindo a proteção e a guia de Deus. Isso é muito mais do que uma tradição. É uma forma de abrir as portas do nosso coração para a presença de Deus, permitindo que Ele atue em nossa vida desde o início do dia. Da mesma forma, o final do dia também é um momento precioso de entrega e reflexão. Antes de dormir, muitos de nós fazemos uma oração agradecendo a Deus pelas bênçãos do dia e pedindo sua proteção durante a noite. Esses momentos de oração não são apenas rituais, mas sim uma forma de alinhar nossa vontade com a de Deus e pedir a ajuda divina para os desafios que virão. E é interessante como, ao longo de toda a nossa jornada, Deus vai nos guiando através de pequenas ações, muitas vezes através das palavras que falamos, das orações que fazemos e das escolhas que tomamos. Não se trata de grandes eventos ou momentos extraordinários, mas de viver cada dia com fé, com esperança e com a certeza de que Ele está conosco em cada momento. Deus nos dá os anjos como companheiros e protetores. Eles estão presentes em nossas vidas, não apenas nas grandes batalhas, mas também nas pequenas decisões do dia a dia. Quando tomamos o tempo para orar, para pedir a ajuda de Deus e para declarar nossas intenções com fé, estamos ativando a presença desses anjos ao nosso redor. Eles nos ajudam a caminhar pela vida de forma mais atenta, mais consciente da ação de Deus em tudo que fazemos. Às vezes, achamos que as grandes respostas de oração acontecem apenas em momentos especiais. Mas a verdade é que as bênçãos de Deus estão presentes a cada passo que damos, nas pequenas coisas, na nossa rotina diária. Então, lembre-se, a verdadeira vida de fé não está apenas nas grandes conquistas, mas na maneira como entregamos a Deus, até mesmo os momentos mais simples do nosso dia. Cada oração, cada pequeno gesto de confiança, cada momento de fé, está nos conduzindo mais perto de Deus e abrindo espaço para que Ele atue em nossa vida de maneira poderosa.